Veja no ICL Notícias, segunda edição. Como parte da luta e vitória lograda. Exclusivo. Inclusive para você evitar mais gastos. Filho 02 de Jair, Carlos Bolsonaro, vende imóveis e só declara metade do valor ao Tribunal Superior Eleitoral. Efeito Guaidó. Depois de dizer que a oposição havia ganho eleição na Venezuela, agora Estados Unidos dizem ainda não reconhecer Edmundo Gonçalves como presidente eleito. No, that's not a step that we've taken. E Nicolás Maduro parte para cima do WhatsApp. WhatsApp, imperialismo tecnológico, estás atacando a Venezuela. Um passo atrás no marco temporal. Indígenas condenam decisão do STF de buscar conciliação com o agronegócio. Toma emprestado. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à ICL Notícias, segunda edição está no ar. Estamos ao vivaço em mais uma terça-feira, hoje dia 6 de agosto de 2024, ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube, também no Rio Grande do Sul pela POC TV. Eu tô aqui já prontíssima com o meu espírito olímpico a toda por conta do jogo de futebol feminino que está acontecendo agora, Brasil e Espanha. Boa noite, Chico Sá. Pois é, cadê o jogo aqui pra gente ver? Olha, até o último segundo o Rodrigo Viana estava lá. Gente, espera aí que eu vou ver aqui, só um minutinho. 4-1 pro Brasil até agora. Acabou de sair o gol da Espanha, 4-2. Ei, tá naquele esquema de Olimpíada, deram 15 minutos de acréscimo, Gabi, Chico. Ó, esse gol da Espanha saiu com 12 de acréscimo já. Mas o Brasil estava dando um show, né? Tava dando um show, jogando o jogo controlado, tudo em cima, lindo. Gol contra o primeiro da Irene Paredes, Gabi Portillo, Adriana e a Caroline fechando o placar. Tomara que fique nisso, 4-2. Acho que vai ficar assim, que agora faltam, pelo que eu estou vendo aqui, 2-3 minutinhos. 2 minutos o Brasil e meio e contando aqui, hein, Rodrigo? O Brasil segurando a bola no campo de ataque e, bom, para quem não está acompanhando, com essa vitória o Brasil vai para a final, disputa o ouro no futebol feminino contra os Estados Unidos. Finalmente venceremos o Império. O Império. E o futebol feminino representando, né, gente, nas Olimpíadas. As mulheres. Aliás, as mulheres, né, pelo amor de Deus. O vôlei feminino deu um sacode na República Dominicana, né? A ginástica também, né? Ginástica, judô foi a medalha de ouro feminina. Ontem, no surf, a medalha de prata também para brasileira, né? Primeira medalha no surf feminino para o Brasil. Enfim, as mulheres, essa está sendo a Olimpíada das mulheres brasileiras, principalmente, né? Sem dúvida. Total. Agora a gente está aqui de olho, vamos avisar vocês quando acabar aqui o jogo, mas ao que parece, né, só acaba quando termina mesmo, mas acho que não dá para virar essa altura do campeonato. Não, sob controle. Então, tá tudo sob controle aqui, mas vamos ganhar. De 4-2. Porque o medo é porque a Espanha estava perdendo nessa Olimpíada um jogo para a Colômbia por 2-0, empatou o jogo nos acréscimos, fez 2-2 nos acréscimos e ganhou depois. E o Brasil, por sua vez, estava ganhando do Japão e tomou uma virada nos acréscimos. Mas dessa vez não vai acontecer e a vantagem é maior. Estamos com 4-2 no placar. Eu estou acompanhando aqui, agora falta um minutinho, não tem jeito. Porque agora já tá muito perto de acabar, realmente, então acho que não tem como, mas estou aqui de olho até o final. Tem outras coisas rolando também nas Olimpíadas, né, tipo fake news, né? Nossa, essa história das medalhas. Essa história das medalhas é demais. Para quem não está acompanhando, eu acho que todo mundo que está no Brasil e nas redes sociais acompanhou essa história, talvez tenha chegado até aí no seu zap, né? Sim. Essa história, e a gente se vê aqui na obrigação de desmentir no nosso site iclnoticias.com.br que os atletas, essa história, né, de que os atletas iriam pagar impostos federais sobre medalhas olímpicas durante as Olimpíadas de Paris. Quer dizer, a Receita Federal, exato, a Receita Federal
recebeu, né, diante de todas essas notícias falsas que estão sendo divulgadas, né, nas redes sociais, emitiu um comunicado explicando toda essa situação. Como é que acontece essa história toda, né? As medalhas olímpicas todas, troféus, esses objetos que são das comemorações, né? Que eles recebem todos os atletas quando ganham, né, nos eventos esportivos, no exterior, eles são isentos de impostos, gente. Então, a nota que é emitida pela Receita diz que a entrada no país com as medalhas olímpicas vai ser rápida, sem burocracia. Não vai precisar fazer. Desculpa. Não, imagina. Não vai precisar fazer que nem o Bolsonaro, que tentou tirar joias, tentou tirar colar da Receita Federal. Atleta que chega com a medalha passa. Mas por que a Receita teve que fazer essa nota? Porque os bolsonaristas estão espalhando essa história pela Receita. Vão ter que pagar imposto até sobre a medalha. É para pegar onda na história do Haddad, da taxa. Exatamente, para pegar a história na onda do meme do Tachad, né? Tachad. Então, eles estão indo nessa narrativa, como eles dizem. E isso não é assim, o Zé da Silva, Maria de alguma coisa, de algum canto do Brasil, não. Quem tem espalhado são deputados, gente com mandato popular. Ele joga numa confusão, Chico, porque... E até páginas também, viu? De ditas páginas de imprensa também, inclusive. Sim, hoje eu vi o povo todo a molecada do MBL, sabe? Postando gente com isso. mandato, sabe? Coisa feia. É que ele joga na confusão porque o prêmio em dinheiro que eventualmente atleta receba ou atleta, esse é taxado como qualquer ganho. Sim. Esse é taxado. Mas o que eles estavam, Gabi, era aproveitando essa história para falar, olha que absurdo, até o atleta paga imposto. Qualquer um paga imposto, a não ser os donos de empresa no Brasil que não pagam sobre dividendos. Sim. Mas o sujeito que é CLT paga 27% se estiver na faixa mais alta. E mas nas faixas mais baixas, 15%. Se ganhar um prêmio desse, paga imposto. Né? Mas é sobre o prêmio em dinheiro, não é sobre a medalha. O que eles estavam dizendo é que, porque é dourado, porque é ouro, porque é prata, o governo, o Haddad quer cobrar imposto. Só faltou dizer isso. Né? Então, é uma onda aí da extrema-direita, no momento em que o Brasil avança, né? Tem algumas conquistas importantes na Olimpíada, uma forma talvez de tirar o foco da boa notícia, né? É impressionante isso, né? Mas a extrema-direita sempre dá um jeitinho ali de tentar surfar até quando a notícia é boa, né? Porque a gente teve até agora 13 medalhas. O Brasil já levou nas Olimpíadas 2 medalhas de ouro, 5 de prata e 6 de bronze. Olha só, para quem está nos acompanhando agora aqui, o quadro de medalhas das Olimpíadas, a gente tem o Brasil em 17º no quadro, né? Então é uma posição relevante ali, bastante boa, principalmente a gente ainda tem uns desdobramentos aí que estão para sair, né? Para sair, só duas coisas. O Brasil ganhou 4-2, terminou o jogo agora. Brasil 4, Espanha 2 no futebol. Em 17 minutos quase. Né? A juíza tinha dado 15, depois deu mais 2, 3, 18 Vai ser minutos. sempre assim. Com os Estados Unidos vai ser mais 45. 45. 45 mais 45. Mas foi para a final. Futebol feminino na final. Tem todo um debate aí, se puder voltar ao quadro das medalhas, se o Brasil vai conseguir chegar na mesma performance de Tóquio e da Olimpíada do Rio de Janeiro. O Brasil fez 21 medalhas no total e tem feito 7 de ouro. Dificilmente o Brasil vai chegar a 7 de ouro dessa vez, dificilmente. Porque estava contando com medalha, por exemplo, no vôlei de praia, 1 ou 2, agora só tem uma dupla feminina, que ainda... Desculpa, empolguei aqui. A gente se emociona, Então dificilmente vai chegar a 7 de ouro, mas talvez chegue às 20 no total, Chico, contando com algumas de prata, bronze. É mais 7, né? Que é o que vai dar. É o que vai dar, mas talvez sem a 7 de ouro, né? Talvez consiga mais 7 aí no total. Tem o futebol feminino, tem o vôlei feminino, tem o vôlei de praia, tem o Isaquias, que vai ainda na canoagem, então tem muita coisa para rolar ainda. Tem o Isaquias e Jack Godman também, né? Terminaram em primeiro lugar com um tempo de 1 minuto, 38 segundos e 78, né? Nas quartas de canoagem de velocidade. Então, o Isaquias, até é interessante isso, porque ele pode entrar em pé de igualdade com a Rebeca Andrade, Sim. né? Porque ele, com 6 medalhas, então ele já tem 4. Igualaria. Ele tem essa que ele disputa em dupla com o Godman e ele tem a outra que ele disputa sozinho, que é ele sozinho na canoa. Então são 2 possibilidades de medalha para o Isaquias, que, enfim, é favorito. Não, talvez não para o ouro nas 2, mas talvez um ouro, uma prata, mas para uma medalha, né? Para uma medalha, com certeza. Isso aí. A gente teve também, para dar uma atualizada aqui, a gente faz um giro, né, pelas Olimpíadas, como é que tá? Tô até aqui emocionada, né, que as mulheres do futebol feminino estão na final. Mas a gente teve a Dora Varela, também uma brasileira, conquistando 4ª colocação lá no skate parque feminino, na final.
A Dora, que não é minha prima, gente, muita gente pergunta, né? Ah, Dora Varela é prima. Não é minha prima, mas um beijo pra Dora, né? E hoje o seu nome foi faladíssimo, né? Gabi, a atacante brasileira. No Gabi Portilho. Jogando muito. Mas desculpa, você estava falando de outra coisa, você está falando do skate. Que a Gabi Portilho, ela fez um dos gols, ela fez um golaço agora, hoje, né? Fez o segundo gol do Brasil. Muito bom. Então, a Dora, ela conseguiu o melhor resultado brasileiro na história da modalidade. Foi uma nota de 89,14. Ela arrasou, né, gente? Então, assim, um grande beijo para a Dora, que conseguiu aí se destacar nessa história toda. A gente teve vôlei de praia masculino também, né? O Evandro e o Arthur foram superados pela dupla sueca. Então, os brasileiros perderam 2-0, foram eliminados também. Agora a gente vai falar do vôlei. A gente comentou rapidinho aqui, né, do vôlei feminino, porque o Brasil está classificado, vão para semifinais no vôlei feminino. Também vôlei é um jogaço, né? Assim, um arraso contra a República Dominicana, 3-0. 3-7-0. E aí na próxima fase do vôlei feminino, agora as brasileiras vão encarar os Estados Unidos. Semifinal já, Gabi. Semifinal a próxima. E aí é um jogo mais difícil, né? Um jogo mais duro. O time dos Estados Unidos é bastante forte também, vão com tudo para cima das brasileiras, mas a gente vai, as meninas são, olha, opa, vamos chegar. Vai ser muito bom também. Atletismo também, que é uma das minhas modalidades preferidas das Olimpíadas, o Luiz Maurício da Silva vai disputar a final do lançamento de dardo. A final vai ser na quinta-feira, gente, então vamos ficar de olho também, depois a gente vai atualizando. E a gente tem acontecendo o handball masculino, né? A Noruega, na verdade, venceu feminino. Já, né? Handball feminino. É isso mesmo. E a Noruega, no masculino, venceu o Brasil, não foi isso? Não, o Brasil só está no feminino, né? E o Brasil perdeu de 32-15 para a Noruega no feminino. Então o jogo que acabou agora há pouquinho. É isso. Aqui eu tinha anotado errado no roteiro. Então é o handball feminino, Brasil eliminado, 32-15 para a Noruega nas quartas de final. É isso aí. Certíssimo, então, chegamos à final do futebol feminino. Tem o basquete masculino que tá rolando. Mas basquete contra a NBA, contra a seleção. Aí fica mais difícil, né? Tava perdendo de 25. Contra os profissionais, aí não dá. É isso. Acabou. 122-87 para os Estados Unidos. Bom, não foi? 35 pontos, é isso nas minhas contas. Eles ficavam falando que a diferença seria no mínimo de 40 pontos, não foi. Então, quase, Chico. Estamos no lucro. Está eliminado o basquete masculino, mas era esperadíssimo, né? Contra os Estados Unidos, o cruzamento do Brasil foi, assim, não deu muita sorte nesse cruzamento. É isso aí. Bom, até o momento é isso que a gente tem, né, gente? Então chegamos a mais um dia cheio nas Olimpíadas. Posso trazer um destaque que não é do Brasil? Vou até levantar aqui. É um destaque que não é do Brasil, mas é impressionante. O feito de um cubano. Hoje, na Olimpíada de Paris, o cubano Mijaín López conquistou a 5ª medalha na luta, o wrestling que chama agora, né? Antigamente era luta greco-romana. 5ª medalha de ouro em 5 Olimpíadas seguidas no mesmo esporte, na mesma modalidade. É um feito inédito. 5 medalhas seguidas. E quando terminou a luta e ele ganhou a 5ª de ouro em 5 Olimpíadas, ele tirou as sapatilhas, colocou, foi bonito o gesto, colocou no centro ali do tatame, do ginásio onde ocorria a luta e falou: agora encerrei a carreira com 5 medalhas de ouro. Dedicou a vitória à Revolução Cubana. Em Tóquio, quando ele ganhou a 4ª de ouro, ele dedicou a vitória ao comandante Fidel Castro. Então ele é da velha guarda do esporte cubano, né? Aqueles que ainda acompanharam de perto o avanço dos esportes de Cuba na época de Fidel Castro. Cuba que no quadro de medalhas dessa vez está num patamar bem abaixo do que costumava estar em outras Olimpíadas, mas fica o destaque para a lenda cubana que teve essa aposentadoria dos sonhos nas Olimpíadas e superou até Michael Phelps com ouro em Paris, 5 ouros e dedicados à Revolução Cubana. E aí eu queria emendar, Gabi, vai para Cuba, Eduardo. Né? É o que todo mundo diz. Vai para Cuba, Chico, vai para Cuba, Rodrigo, Gabi, vai para Cuba. Documentário do ICL, você pode assistir no próximo dia 13 de agosto. Vai para Cuba, Eduardo. A equipe do ICL esteve lá, é assim, uma viagem, o Eduardo passeia pela ilha, conversa com as pessoas do povo e com algumas autoridades e pessoas que conhecem bem o processo revolucionário de Cuba. Frei Beto, brasileiro, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e a Leida Guevara, filha do histórico Ernesto Che Guevara. Então,
Não percam no próximo dia 13 de agosto, aqui no ICL, para assistir. Você se inscreve pelo link icln2.com.br. Se inscreve lá que você recebe o link e acompanha esse documentário especial preparado pela equipe do ICL, terça-feira, 8 horas da noite. Pessoal, entra agora, já deixa ali tudo preparado e você recebe o link para assistir na próxima semana. É isso, Gabi. E agora eu emendo com as notícias sobre a América Latina. Estamos falando agora a gente vai sair, né? Vamos sair da Olimpíada, parte boa, Cuba, né? Vai para Cuba, Eduardo, e agora vamos para Venezuela. Vai para Venezuela, Chico Sá. Vai para Venezuela, Chico Sá. Bom, cena curiosa na Venezuela, hein? O Nicolás Maduro chamou uma coletiva, um ato público, e anunciou solenemente: estou saindo do WhatsApp. Nós temos uma imagem, é curioso o momento. Olha aí, ele mostra para o país aqui, ó, que ele diz que ele vai sair porque pelo WhatsApp só chegam mentiras, só chega fake news, ele não aguenta mais essa rede, né? E faz esse anúncio. E avisa que ele está transferindo toda a comunicação que ele tinha para o Telegram. Sai WhatsApp, entra Telegram no celular de Nicolás Maduro. O pessoal bateu palma e ele diz: me libertei do WhatsApp. É curioso, né? Um chefe de Estado chamar um ato público assim para anunciar que está saindo do WhatsApp, Chico. Você já tinha visto isso? Não, nunca. É algo bem curioso, ó, porque o WhatsApp entregou uma lista de venezuelanos ao narcotráfico. Enfim, ele está dizendo que é um aparato do imperialismo tecnológico que está atacando a Venezuela, o WhatsApp. E sai o WhatsApp, entra Telegram, anunciou o Maduro. Parece assim pitoresco, mas tem um componente também geopolítico. Tem. Porque sai uma grande companhia, Big Tech, dos Estados Unidos e entra o Telegram, que não é nenhuma maravilha, não é libertária, nada disso, mas é ligado aos russos. Então tem tudo a ver com esse jogo da geopolítica em que o Maduro está no centro agora aqui na América Latina. Então, além disso aqui, essa disputa que é tecnológica, parece pitoresca, mas é uma disputa geopolítica, o Maduro fez um outro anúncio, Gabi, esses dias. Ele falou: não vão reconhecer a minha eleição? Eu vou entregar a exploração de petróleo da Venezuela para empresas da China e da Rússia. Ele falou dos BRICS. Aí o negócio ficou sério, né? Aí ficou sério. Então saímos daqui da disputa de WhatsApp, Telegram e vamos para o petróleo. É um pouquinho mais sério, mas também é disputa geopolítica. Eu até separei aqui o print do antagonista. Eu sempre gosto quando a gente pode usar o antagonista para esse tipo de notícia, né? De que, primeiro, o Maduro ameaçou entregar para a Rússia e para a China, tirar dos Estados Unidos, e logo em seguida, coincidência, gente, o antagonista traz, assim, um pouco desapontado, a seguinte manchete: Estados Unidos esclarecem posição sobre sucessão da Venezuela. Lembram que os Estados Unidos tinham reconhecido o candidato da oposição como vencedor? Agora eles fizeram um pequeno esclarecimento. Não é bem isso, minha gente. Nós queremos que tudo tenha mais transparência, mas não podemos dizer que o Edmundo Gonçalves foi o vencedor. Será que teve? Falou de petróleo, né? Falou de petróleo. Opa, voltaram atrás. Mexeram com petróleo, os Estados Unidos voltaram atrás, fizeram esse pequeno esclarecimento que está aqui na manchete do antagonista. E, curiosamente, quem é que voltou atrás também? O governo do Milei. O porta-voz lá na Casa Rosada foi perguntado por um jornalista durante uma conversa com jornalistas na Casa Rosada em Buenos Aires: escuta, e a Argentina, como é que fica? Os Estados Unidos voltaram atrás. Aí o porta-voz do Milei, né, até esse jornalista César Biondini diz: é um papelão internacional do regime do Milei. Hoje o porta-voz, Adorni, disse que não está em condições de proclamar como ganhadora a oposição, porque não há provas. Então a Argentina também dizendo que, se tem dúvida sobre o Maduro, também é arriscado dizer que o Edmundo Gonçalves é o novo presidente. Até o Milei voltando atrás. Estados Unidos voltaram atrás e a Argentina saiu correndo, abanando o rabinho, o Milei, e imitou o governo dos Estados Unidos. Também voltou atrás, né? Então o que ganha força diante disso? A posição brasileira. A posição brasileira. É exatamente a posição brasileira, isso aqui que os Estados Unidos estão fazendo e a Argentina está fazendo. Vamos negociar, vamos levantar dúvidas, mas vamos deixar uma porta aberta para conversa. Até uma jornalista brasileira, Janaína, que acompanha muito de perto, Janaína Figueiredo, que acompanha muito de perto as questões da Argentina e da América Latina como um todo, postou que o Macron também concordou com
com a necessidade, o Macron, presidente francês, com a necessidade de evitar um cenário Guaidó 2 na Venezuela. Está todo mundo percebendo que é uma cilada, né, reconhecer o Edmundo Gonçalves e criar um novo Guaidó. O Macron, numa conversa com o Lula, já falou, não, Lula, não vamos nessa. Vamos preferir o caminho que você está trilhando aí na América Latina. Então, a diplomacia brasileira, com paciência, vai construindo um caminho intermediário. Os Estados Unidos já voltam atrás no reconhecimento do Edmundo Gonçalves, a Argentina volta atrás e o Macron telefona para Lula e diz, olha, esse pode ser um caminho mais adequado para evitar uma crise gravíssima. E tudo isso tem a ver com petróleo. Os Estados Unidos parece, desde o começo a gente tem dito aqui, estão mais cautelosos dessa vez, colocaram o pé no freio, por 2 motivos. Primeiro, já há uma crise, podemos até tirar o Macron aqui, obrigado por enquanto, já há uma crise no Oriente Médio, que pode levar a bombardeios, a troca de bombas entre Irã e Israel, atrapalhando o comércio de petróleo que vem do Oriente Médio. Imagine uma crise política com 2 governos simultâneos na Venezuela. Então os Estados Unidos, pé no freio, vamos conversar melhor e ver se a gente chega numa saída negociada. Então um motivo é esse, petróleo, crise mundial do petróleo. Segundo, eleição nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão no meio de um processo super confuso. Qualquer movimento pode ajudar a candidata do Biden ou atrapalhar a candidata do Biden, que é a Kamala Harris. Então, a eleição nos Estados Unidos vai avançando, é o principal fato político no planeta nesse segundo semestre, e hoje houve uma grande novidade. A Kamala Harris anunciou quem deve ser o vice na chapa dela. Todo mundo esperava mesmo. Um homem branco, com aquele perfil mais tradicional lá dos Estados Unidos. É como se invertesse agora. Um cara mais ou menos com o perfil do Biden, Gabi. Agora inverte. Ela assume a liderança na chapa, estamos falando das mulheres, né, na Olimpíada. A Kamala Harris vai para a liderança da chapa e, como vice, um homem que tem um pouco o perfil do Biden. Um democrata, né, Tim Walz. Um democrata, do Partido Democrata, governador de Minnesota, veterano de guerra e que é o avesso do neoliberalismo. Eu acompanho um pouco as declarações dele. Ele diz assim, temos que voltar para o pão com manteiga, como se fosse o arroz com feijão aqui do Brasil. Ele falou, chega dessa confusão de ficar gritando nas redes sociais. A política tem que ser feita na base do pão com manteiga e arroz com feijão, a gente diria aqui no Brasil. Ele é a favor do Estado, de indução do Estado apoiar os mais necessitados. A favor dos sindicatos. Ele diz, os sindicatos estão aí para equilibrar o jogo, para que os trabalhadores e a classe média possam ter algum poder contra as grandes corporações. Então, este homem é que vai ser o vice da Kamala Harris. Ele, inclusive, ficou conhecido nos Estados Unidos nesse ato aqui, quando lá no estado dele, ele assinou um decreto para que toda criança no estado tivesse garantidas as refeições, aquilo que o Lula dizia nas primeiras campanhas lá de 2002, e ele foi chamado de comunista, socialista, Chico, por causa disso aqui que ele fez. Foi chamado de socialista. Matar a fome sempre leva a isso, né? A alcunha de comunista. Pois é, ele garantiu por lei em Minnesota refeições para os estudantes, algo que o Brizola também fazia no CIEPS, né? E que no Brasil, com problemas aqui e ali, mas em geral já se faz, né? Você, quando tem, na escola pública, quando tem período integral, tem a refeição. Quando não é período integral, pelo menos um café ou um lanche também as crianças tomam, o almoço depende do estado, depende da prefeitura. Então esse é o Tim Walz. Parece tão óbvio, mas nos Estados Unidos não é bem assim, né? E esse vai ser o vice da Kamala Harris. Com isso, a eleição vai ficando mais favorável para os democratas, não param de sair pesquisas indicando os democratas, agora com a Kamala Harris, um pouco na frente do Trump. Naqueles estados, os swing states, que a gente sempre fala aqui, Michigan, Minnesota mesmo, Nevada, Arizona, então os democratas passando à frente com a Kamala Harris. Pensilvânia, né? Várias pesquisas mostrando que ela é favorita nesses estados que podem decidir a eleição. A história é que com esse vice isso possa ainda se acelerar e ela conquiste também, porque a Kamala Harris por si só traz jovens, negros, mulheres. Falta o quê? A classe trabalhadora tradicional branca dos Estados Unidos que está meio desanimada com o país, né? A desindustrialização, as indústrias que foram embora para a China, então trazer alguém que defenda também
esse perfil, que era o que o Biden fazia. Defender a indústria, defender os sindicatos, defender os trabalhadores dos Estados Unidos. Então, é por aí que vai. E nesse momento, os Estados Unidos, com essa disputa acontecendo, Trump contra Kamala Harris, agora com o vice definido, tem dificuldades para abrir um novo foco de instabilidade aqui também na Venezuela. Gabi? Boa! Muito bem, então mais um passo dado nessa uma próxima quadra, né, das eleições dos Estados Unidos, gente, que está aí a todo vapor. Tem toda essa história também envolvendo o Irã, que você comentou, Rodrigo, que está muito tenso também. A gente fez em detalhes, vai falar sobre isso amanhã, com o presidente da FEPAL, ali da Abá, então vale a pena acompanhar também para entender um pouco melhor, né, o que significa essa nova quadra da história. Agora é definir vice e pau para cima do Trump, porque não tem essa coisinha de evitar polarização, vamos só anunciar nosso programa de governo, não, é pau no Trump, porque os democratas já viram que essa é a estratégia. Não tem como fugir desse debate. Não, e assim, o mundo, né, pegando fogo, fervendo. A gente ontem e anteontem trouxe aqui, não, ontem, né, segunda-feira, trouxe as imagens da Inglaterra, Gabi, os confrontos. No fim de semana, bem lembrado, isso. A extrema-direita inglesa, no norte da Inglaterra principalmente, indo para cima dos imigrantes, caçando imigrantes no meio da rua. Hoje teve uma imagem absurda. Um homem saiu em Manchester, que é uma cidade que foi industrial, já foi um importante centro industrial inglês, saiu com uma serra elétrica correndo atrás de um casal de muçulmanos. Mais para frente a gente vai trazer essas imagens vai ter essas também. Imagens. Nossa equipe está preparando. E aqui. a origem de tudo... a gente brincou antes da fake news das medalhas, de taxar as medalhas. Essa é ofensiva, mas lá são fake news que estão levando à morte. Sim, a fake news de que foram os imigrantes que cometeram um crime contra 3 meninas. Toda a origem da história foi essa. Né? E desencadeou uma onda de violência com a extrema-direita caçando imigrantes, sejam árabes, sejam da África subsaariana, sejam latinos. E, de outro lado, os imigrantes se armando para enfrentar os neonazistas na rua. Então, um cenário realmente muito complicado na Inglaterra, assim como nos Estados Unidos, na França, onde até agora o Macron não nomeou um novo governo, extrema-direita forte. O mundo está fervendo e a extrema-direita está muito forte. É isso, gente. O mundo está fervendo, é uma boa definição, né? Porque a situação também de tensão no Oriente Médio está muito... Já, na verdade, né, histórico, já está em processo de tensão há algum tempo, mas agora também mais ainda na Europa também. Então a gente vai conversando aqui na América Latina com essa questão da Venezuela. Então a gente vai trazendo aqui ao longo do nosso programa as imagens que o Rodrigo comentou, nossa equipe está preparando. Então a gente vai voltar a falar a respeito disso. Mas vamos voltar a falar de Brasil, de política brasileira, de extrema-direita e de Carlos Bolsonaro. Aliás, uma extrema-direita aqui enroladíssima, né? Enroladíssima. Toda hora aparece uma história nova e quem costuma puxar o fio dessas histórias é a jornalista investigativa Juliana Dalpiva, né? Só dá ela. Juliana, ela vai trazer mais uma bomba de apuração dela, da família Bolsonaro. Ela que já está posicionada aqui para conversar com a gente. Ju, boa noite. Bem-vinda, querida. Boa noite, meus queridos. Boa noite, Chico, Rodrigo, minha querida Gabi, minha amigona. Boa noite para nossa comunidade do ICL. Prazer estar aqui, né? Eu venho um pouco nesse N2. Verdade. Não quer saber do povo da manhã, denúncia. Mas eu aposto que a Juliana estava assistindo o jogo do Brasil aí, que ela, aqui nos nossos grupos internos, ela fica colada. E as mulheres estão dando uma lavada. Tava comemorando, o sorrisão dela não engana, né, gente? Ela tava comemorando aqui as mulheres fazendo bonito. Gente, coisa linda! Nossas mulheres vão jogar a final do futebol feminino. 4-2. Aliás, só dá mulher nessa Olimpíada. Demais, tá? só deu mulher. É isso, gente. É emocionante mesmo. Que bom, né? A gente poder falar também de esporte, poder falar de esperança é muito bom também. Mas vamos lá, trazer um pouco do contexto da apuração da Ju aqui. Ela vai trazer todos os detalhes a respeito disso pra gente. Uma apuração que ela fez junto com a Carla Gamba, com o Igor Melo também, de que o Carlos Bolsonaro faturou pouco mais de R$1.200.000 com a venda de imóveis, só que ele só declarou metade disso. Essa é a história. Declarou isso para a Justiça Eleitoral, documentos que foram obtidos justamente pela coluna da Juliana Dalpiva, e ela vai explicar agora aqui pra gente. Foram declarados, né, Ju, R$687 mil de acordo com esses documentos.
A gente tem, inclusive, as imagens da declaração de bens dele lá em 2020 e depois também em 2024. A primeira de 2020, que você está acompanhando aí na sua tela agora, eu acredito, né? Porque eu sou míope, agora sim. Agora sim a gente consegue ver a de 2020, é essa mesmo. E na sequência a gente vai ver a deste ano, 2024. Portanto, aí já está com a fotinho atualizada, inclusive, de Carlos Bolsonaro, né? Ju, explica pra gente essa história, como é que foi a apuração de vocês. Agora, é muito estranho, para dizer o mínimo, você declarar metade do que você faturou, né? Com venda de imóveis. Gabi, isso aqui é praticamente, né, ali uma corrida com barreiras, para a gente poder explicar. Para fazer um paralelo aqui com as Olimpíadas, né? Aproveitando a figura aqui das Olimpíadas, é uma corrida com barreiras. Tem um monte de barreira para poder fechar essa conta, ela não fecha. E aí, assim, para as pessoas compreenderem, tá? Um primeiro aspecto que acho que não sei se todo mundo sabe, preciso esclarecer. Cada candidato é obrigado, tá, a fazer a sua declaração de bens quando se registra para disputar um cargo público. Então, por isso que a gente consegue ver né, a desse ano e a do ano da última eleição. São dados públicos. O que a gente fez? Eu, o Igor e a Carla. A gente pegou as informações públicas e a gente foi checar nos cartórios, porque até 2020... o Carlos Bolsonaro declarava a propriedade de 3 apartamentos. E estes 3 apartamentos sumiram da declaração dele de bens deste ano. Esses 3 apartamentos eram praticamente 80% do tal do patrimônio que ele declarou lá em 2020, num total ali de 580 mil. Agora, gente, esse valor é um valor, assim, fictício, tá? Porque esses apartamentos, evidentemente que 3 apartamentos no Rio de Janeiro jamais iam valer pouco mais de 400 mil reais, a parte dos apartamentos, né? Então, assim, é o valor que ele declarava pelo que ele tinha comprado, que a gente já falou aqui tantas vezes sobre esses problemas. Só que aí, quando a gente levantou os documentos de cartório, Chico, o que a gente descobriu? A gente descobriu que o Carlos tinha vendido pelo menos 2 apartamentos, um em setembro do ano passado por 700 mil reais, e um segundo apartamento ele vendeu em fevereiro desse ano por 550 mil reais. Então, só ali ele levantou mais de 1.200.000, entendeu? E aí, esse dinheiro, Chico, ele simplesmente não aparece nessa declaração, porque a menos que ele tenha uma dívida gigantesca, que ele também não se presta aqui a dar nenhum tipo de esclarecimento público, porque, infelizmente, né, é desse jeito. A família Bolsonaro, apesar de ocupar cargos públicos que exigem transparência, tá? Exige, sim, que dê satisfação sobre, inclusive, o próprio patrimônio, que é obrigatória a declaração por lei, se recusa a explicar. Então, eu procurei o advogado Carlos Bolsonaro, como a gente sempre faz em todos os casos, e ele não explicou nada. O que a gente tem de concreto é que a gente achou esses 2 apartamentos vendidos por mais de um total de 1.200.000, e Chico tem um terceiro apartamento que aí, assim, não sei o que aconteceu. Ele simplesmente sumiu da declaração e, ao mesmo tempo, quando eu levantei os documentos de cartório desse apartamento, ele não está vendido. Então, a menos que ele tenha vendido e não tenha registrado essa venda ainda, essa situação também ela é irregular, para dizer o mínimo, né? Deixa eu ouvir um dos integrantes da Associação de Especialistas em Direito Eleitoral, que é o Volgani Neto, se eu não me engano, o sobrenome dele é esse. E ele explicou que isso pode configurar, sim, falsidade ideológica eleitoral. O Flávio Bolsonaro, inclusive, já foi investigado por justamente isso, né? Que, aliás, inclusive, é uma prática comum na família Bolsonaro. Ter imóveis, ter bens e não declarar, né, a justiça eleitoral. Para além de uma outra situação comum, que aí investigada pelas autoridades, que é o patrimônio incompatível com os bens, né? Ou seja, o que eles recebem não justifica os bens que eles têm, as casas que eles têm, os apartamentos que eles têm.
Então, é mais uma das situações completamente inexplicáveis, para dizer o mínimo, envolvendo aí o clã Bolsonaro, e ele está aí disputando mais um mandato na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Juliana, só para entender bem, quer dizer, esse caso aqui não tem nada a ver com o caso das rachadinhas, né? Até é um pouquinho... É o contrário quase, né? Porque no caso das rachadinhas ele junta dinheiro, pelo menos a gente tem essa impressão, junta dinheiro de um monte de gente, vai para uma caixinha, né? Os assessores e tal, e essa caixinha abastece a família Bolsonaro. A gente entende que é assim que funciona por tudo que foi levantado. Aqui nesse caso é o contrário, né? Eles têm um patrimônio, ele tem, porque é dele, né? Do Carlos Bolsonaro, aí vende e só declara metade do valor que ele recebeu. É como se 600 mil reais tivessem evaporado, sumido, virado o quê? Dinheiro vivo guardado no cofre? Que mistério é esse? Desaparecer 600 mil reais. É isso mesmo? E o valor, você pega, a mutreta já começa quando o valor declarado já é... assim, você não, com 400 mil, você não compra uma kitnet em lugar nenhum do Rio de Janeiro. Na zona sul do Rio, apartamento de 2 quartos é de 800 mil a 1 milhão. Então... Copacabana. É tudo obscuro, né, Ju, o negócio. Mas tem um aspecto do que o Rodrigo estava falando sobre não estar relacionado ao caso das rachadinhas, que não é exatamente isso, Rodrigo. Ele está relacionado porque estes imóveis são os imóveis que são investigados dentro do caso, né? Eles foram comprados, pelo que tudo indica das investigações, com dinheiro desviado dos servidores, com dinheiro em espécie. Esse apartamento, que foi vendido agora por 700 mil, ele foi comprado em 2003 com 150 mil reais em espécie. Ou seja, é mais grave ainda, né? Porque está apontado na investigação e ainda por cima não está declarado. Lavagem de dinheiro. Entendi. Parte da investigação sobre lavagem de dinheiro. E este outro que foi vendido, que é o de Copacabana, que foi comprado em 2009 por 70 mil, é aquele que aqui a gente já falou sobre as idas ao cofre. Ele foi no cofre, e aí, enfim, né? Não sabemos exatamente o que foi que ele fez lá no cofre, sabemos que ele foi ao cofre, sabemos que depois um dinheiro apareceu na conta dele e ele usou esse dinheiro para pagar a parte desse apartamento que foi comprado em 2009 e agora foi vendido por 550 mil reais. Então ele tem né, ele levanta um dinheiro também a partir disso, porque esses 2 apartamentos foram comprados por um valor abaixo do valor de avaliação da época. Então, também ele faz parte, né, do esquema aí, de algum jeito, de obter um dinheiro que não poderia ser obtido dessa maneira. É parte do esquema de lavagem de dinheiro. Fala, cara, apartamento por 70 mil reais em Copacabana. Peraí, eu quero saber onde Esses caras pensam que a gente onde é que eles conseguiram. Esses caras pensam que a gente é idiota, né? 2009, não estamos falando de 1950, não. 2009. Juliana, esse que ele disse que vendeu por... Nem o terreno. Esses caras estão zoando da nossa cara, né? Estão zoando. Esse segundo que você falou, o valor, você tem um endereço fácil aí? Passou rapidamente aqui na tela, não sei se é Princesa Isabel. Enfim, é Copacabana, né? Esse aí, Copacabana. É na Princesa Isabel. É um apart hotel, segundo, enfim, o que deu para apurar sobre, mais especificamente. Não é um apartamento grande, assim, mas mesmo assim, um apartamento de 1 quarto em Copacabana por 70 mil reais, mesmo em 2009, é inacreditável. Assim, é uma situação completamente esdrúxula. E, Rodrigo, para não esquecer aqui, né, acho que para nossa audiência também lembrar, ele é investigado por peculato, lavagem de dinheiro, organização criminosa, dentro desse caso. Essa investigação não acabou, ela está em andamento, ela está em fase de conclusão. O que eu soube mais especificamente é que falta efetivamente, né, a promotoria ali finalizar, e não há um cenário possível de pensar que vai acabar sem uma denúncia com um caminhão de provas que existe, né, sobre o caso como um todo. Inclusive, ali, quando você olha para a declaração de eles são obrigados a entregar, né, as certidões de que não são condenados em segunda instância. Inclusive, tem lá o tribunal informando sobre a quebra de sigilo,
do Carlos Bolsonaro, ele está com o sigilo bancário quebrado em função desse caso, e essa investigação continua, e espero que tenha ali um desfecho, é o que a gente está esperando, porque, na verdade, essa investigação foi aberta em 2019, sabe? O atraso para a conclusão dessa investigação, ele é incompreensível também. O Carlos está indo para disputar mais um mandato, ele é vereador desde 2001, e está indo disputar mais um mandato sem que a população do Rio de Janeiro tenha ali a conclusão dessa investigação, que já dura quase 6 anos. Então, não tem muito... Assim, eu tenho poucas palavras para descrever como é que eu explico para vocês aqui por que ela não acabou. Verdade. E para variar, né? Porque a família é dinheiro vivo, né, gente? Adivinha o que mais ele declarou lá? Além do... Tô com medo de tentar adivinhar. adivinhar. Ele declarou 15 mil reais em dinheiro vivo também, gente. Aí, que é o documento. Declarou. Acho que era bom colocar o documento. Era esse documento que estava aí na tela agora há pouquinho, se a nossa equipe puder colocar. Esta é a declaração anterior de 2020. Ele estava pelo Republicanos ainda na época, né? Então tá ali, olha, veículo automotor 61 mil. Dinheiro em espécie guardado em casa, 20 mil. Rapaz, eu nunca guardei 20 mil reais em espécie, mas... A gente não guarda nem 100 reais, agora, né, em espécie. Bom, gente. ao apartamento aí da Princesa Isabel, para quem não conhece, a avenida que termina ali na praia e tal, divide ali Copacabana com Leme, ele declarou o apartamento no valor de 85 mil reais. É um achado, né? Eu quero Ele também. é um gênio, ele é um gênio. Ô, Carluxo, Dos não quer me imóveis. vender um com esse preço, não? Pelo amor de Deus, gente. Que nem a família Bolsonaro, né? Que conseguiu comprar também ali no Vivendas da Barra, né? Comprou um dos imóveis ali, tirando uma vantagem ainda em cima do vendedor, né? Ainda teve essa história. Mas esse é esse é o documento de 2020. E tudo cofre também, né? E tudo com dinheiro que foi retirado do cofre. Bem lembrado, porque a gente está falando aqui do Carlos Bolsonaro, mas foram retirados dinheiro do cofre também para vendas do pai, Jair também, né, no Vendas da Barra, e o Flávio também comprou, né? Quer dizer, é uma festa de dinheiro vivo. É a família dinheiro vivo, como disse a Juliana. Né? Do cofre para compra de apartamento, da imobiliária para o cofre de novo. É o roteiro que a Juliana tem traçado, aliás, há muito tempo, né? Ela está aí, atrás dela tem um livro dela, O Negócio do Jair, e essa história se repete em outros eventos imobiliários. É uma festa. Por isso, desse título nosso aí de banco imobiliário, porque é um verdadeiro banco imobiliário. Loucura. O cara vai para mais uma eleição sem conclusão alguma da investigação. Pô, tá parecendo o Paulo Gonet lá. Acorda, Paulo Gonet também. Acorda, Ministério Público. Mas essa aí não é do Gonet não, viu, Não, Chico? essa é estadual. Essa resposta é do Ministério Público do Rio de Janeiro. Essa é estadual. O Gonet tem o negócio da ABIN. A história da ABIN é que envolve o Carlos. Exatamente. Eu digo acorda Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República. Está todo mundo dormindo. Essa família passa de eleição em eleição, ninguém faz nada. Como diria o Medo e Delírio em Brasília, né? As instituições dormem furiosamente. Dormem, que é uma beleza. Gente, ninguém faz nada, vai passar. Assim, tem muita gente aqui no nosso chat comentando esse caso, né? A Kátia Maria, um conjugado, como se dizia antigamente no Rio, né? Um apartamento, um estúdio, uma kitnet, em 1998, já custava na Djalma Urique 54 mil. Como é que pode em 2009 70 mil? Enfim, a gente que conhece bem o Rio de Janeiro... Ela está falando sabe, 11 anos antes da 11 compra anos do Carlos. antes, Então, o pessoal aqui comentando, que quadrilha do inferno, diz a Sheila Anusa. Eu peguei mais um aqui, Rodrigo, do Alex Suete, falando que o mais estranho, falando com a gente, né, e com a Juliana, o mais estranho é um vereador ter um patrimônio como o dele. Deveriam ganhar um Nobel de Economia, pois conseguem ter milhões ganhando remunerações menores que 25 mil em média. Aqui diz o Alex Suete. O vereador ganha bem, mas não é um bem assim para ter um patrimônio desse tamanho, não é isso, Juliana? Da mesma forma que o Flávio, que foi abrir loja de chocolate, talvez para justificar o patrimônio. O Carluxo nem loja de chocolate tem, Chico. E o Flávio aparece um pouco depois, já no Senado, mas com uma mansão que teria sido comprada por 6 milhões. Enquanto o mercado de Brasília, o mercado imobiliário, diz que não é possível comprar um imóvel como o dele, luxuoso como o dele, por menos de 15, 16. A gente fez aqui ao vivo no N1, no primeiro semestre do ano passado, uma pesquisa rápida com o mercado imobiliário, ouvindo corretores, gente que acabou de comprar imóvel, Ju, eu fiz com o Eduardo Moreira aqui, e
assim, não havia nenhuma informação que dissesse que aquela mansão do Flávio custasse menos do que 15, 16 milhões de reais. Ainda compra por um juro lá embaixo do Banco Estadual do DF. Então, é uma família acostumada a esses negócios que não existem para a população normal do Brasil. Eu queria esse negócio que fosse democratizado e toda a população brasileira tivesse acesso. Comprar o seu imóvel nessas condições deles. Olha a mansão deles aí. Deles não, do Flávio. Fala, Juliana. Tem detalhes sobre a mansão, gente, que acho que as poucas pessoas lembram. Dá para afirmar, sem nenhuma preocupação, porque isso está comprovado, que essa mansão foi comprada com dinheiro de lavagem de dinheiro desviado dos servidores, porque ele vendeu o apartamento que ele tinha na Barra da Tijuca, e ele vendeu mesmo, isso, né, deu para conferir, e ele próprio assume isso, ele vendeu para comprar essa mansão. O dinheiro do apartamento da Barra da Tijuca está comprovado que teve dinheiro ilegal para a compra daquele apartamento. Então, a compra dessa mansão está envolvida na lavagem de dinheiro, porque ele usou o dinheiro desviado já no imóvel anterior. Essa é a construção do patrimônio do Flávio em cima de dinheiro ilegal desviado dos servidores dele, dos servidores de gabinete, que tinham que devolver entre 70%, 80%, 90% dos seus salários todos os meses para o chefe de gabinete, que é um outro coronel, que não é o Queiroz, e para o Queiroz também. Então, assim, sem nenhuma dúvida, tá? A mansão do Flávio foi comprada com dinheiro ilegal. Sim. Olha, o Fábio Lameira... boa lembrança da Juliana, ela traçou ela fez as ligações. Não é assim que foi dinheiro ganhei aqui do meu salário de senador, não. A Juliana mostrou agora a origem. É ilegal. Quer dizer, ele vendeu um outro imóvel que estava sendo investigado, supostamente. E era de rachadinha. E aí comprou esse de Brasília. O Fábio Lameira está dizendo aqui, ó, uma casa lá nos becos do Morro do Macaco está custando 70 mil reais. Morro do Macaco, na zona norte do Rio, Vila Isabel e tal. Então, é completamente absurdo, né, o Carlos querer declarar esse valor para um apartamento em Copacabana, na zona sul do Rio. Renato Américo é um vereador de alta performance e um senador de alta performance também, o Flávio Bolsonaro, diz o nosso Renato Américo. A nossa comunidade acompanhando muito essa história, viu? Tem muito comentário aqui no chat em função dessa história. Cada vez que a Juliana puxa um fio a mais, as pessoas gostam porque ajuda a entender melhor esse banco imobiliário da família Bolsonaro. Gabi. A gente estava trazendo agora, Rodrigo, as imagens ali da declaração de 2020, que a gente já colocou aqui na tela também, mas acho que vale a pena a gente dar uma olhada com mais detalhes na de 2024 também, né? Que é atual, né? Que é atual, que a gente não passou Vamos agora. Vamos lá ver. A gente tem um veículo de 11 mil declarado, né? Uhum. Renda fixa de mais de 528 mil reais, ações de pouco mais de R$1.000, uma outra modalidade também, né? Da Chevron. Específica, Chevron, ações cotas da Chevron, que é uma empresa norte-americana. Né? De 1.500, um pouquinho mais de R$1.500, e também o Bolsonaro Digital de R$249. A Bolsonaro Digital deve ser a loja, né, da família Bolsonaro também, que tem essa. Isso aqui é um pedaço dos bens só, né? Ou tudo se resume a isso? Cada eleição é uma ficção nova, né? Olha essa história aí. Dá para acreditar nisso? Mas então, Juliana, para a gente entender, desapareceram os imóveis e ficou a maior parte concentrada na renda fixa. É isso que ele traz nessa declaração de 2024? Ele diz, né, que o total é 687 mil ali. É isso? Sim, mas esse dinheiro sequer se aproxima, né, do valor que ele obteve com as vendas desses imóveis que ele comprou à vista. Ele não financiou nenhum dos três que sumiram. O dinheiro desaparece. Cadê o dinheiro da venda dos imóveis? Essa é a pergunta, né? A conta não fecha. Será que ele fez alguma doação, Ju? Será que ele fez alguma doação? É um sujeito, digamos, caridoso e doou para os pobres? Talvez, né? É inacreditável. Eu não sei. O que eu posso te garantir, Chico, que uma das dificuldades da investigação do Carlos Bolsonaro, sabe qual era? Quando quebraram o sigilo e foram analisar a quebra do Carlos, eles viram que o Carlos sacava mensalmente quase que 80%, 90% do salário dele todos os meses.
E aí, ali no burburinho, né, no bastidor, surgiu a suspeita de que ele entregava esse dinheiro também, porque afinal de contas, vamos lembrar lá atrás, 2001, 2000, na verdade, quando ele disputou a primeira eleição, ele era um garoto de 17 anos, ele era menor de idade. Ele teve que entrar na justiça para poder assumir o mandato. Ele concorreu contra a própria mãe dele, que era vereadora, por causa da briga da separação dos pais. Então, assim, ele, ao que tudo indica, entregava esse dinheiro para outra pessoa fazer a administração desse dinheiro. E assim foi durante muito tempo, porque é o que mostra a conta bancária. E é o que eu ouvi de diversas fontes também, de que o caixa da família ali, né, dessa confusão toda, dos crimes envolvendo esse esquema dentro dos gabinetes, ele era único. A gente vê nas declarações de imposto de renda da família Bolsonaro, e eu tenho as cópias, eu posso falar disso porque eu tenho as cópias, eu tenho todas as cópias do imposto de renda do Flávio. Você vê o Flávio declarando que dava dinheiro pro Carlos, dizendo que pegava dinheiro do Carlos, sempre em espécie, tá? Entre o Jair, o Carlos, o Flávio, o Léo Índio, que é o outro primo, era um tal de 50 mil para cá, 60 mil para lá, 70 mil para lá, assim, o tempo todo, sempre em espécie, e um dinheiro que, quando você ia olhar para o extrato bancário, você não via, ele não sacava da conta para entregar. Eles sempre tinham esse dinheiro em espécie que ficava indo de um lado para o outro entre família, que era também, provavelmente, uma maneira deles quererem, de algum jeito, justificar esse dinheiro ilegal, por fora é parte do esquema da lavagem de dinheiro, né? Que não explica, porque não entra pelo salário, ao mesmo tempo ele é utilizado nessas compras e vendas, e resulta num patrimônio que é incompatível com o dinheiro e o que eles têm, né? Que uma conta, quando ela é olhada... Uma coisa que, assim, essa também não é uma informação da Juliana, tá? Ela é uma informação que a Juliana sabe, porque foi analisado pelo Laboratório de Lavagem do Ministério Público do Rio de Janeiro. Ao analisar as declarações de imposto de renda do Flávio e do Carlos, é o Ministério Público que está dizendo que é incompatível, que há patrimônio descoberto, que há um patrimônio que não se explica. E aí, quando você olha para os detalhes, você vê, a gente já falou aqui algumas vezes sobre eles não pagarem as próprias contas, pagarem boletos com dinheiro em espécie, sobre eles comprarem imóveis com dinheiro em espécie. A gente falou aqui de um carro do Carlos, que o Carlos comprou com dinheiro em espécie. Então, assim, é o tempo todo, né, essa alergia ao sistema bancário, né? O pessoal não gosta do TED, é brigado com o Pix. E eles não falam tanto, né? Coisas. Fizeram tanta propaganda do Pix, né? E não gosta o Bolsonaro fala que inventou o Pix. Mas não é chegado em usar. Pobres funcionários, né, do Estado brasileiro que criaram o Pix e tem que ficar ouvindo esse tipo de coisa. Mas que, né, assim... Porque naquela época, a maior parte desse tempo era o TED. Sim. Então, assim, eu confesso que eu não consigo nem imaginar, né? Porque é por sacola de dinheiro, tem que ser, né? Sacolas de dinheiro. Eu tenho uma cena que é descrita dentro da denúncia do Flávio, que conta sobre 638 mil reais que chegaram lá junto com o vendedor, e eles tiveram que chamar as máquinas do banco para ir fazer a contagem do dinheiro, porque era muito dinheiro que eles precisavam, que o banco precisa ter certeza na hora que vai depositar para saber se é mesmo, né? Então, você imagina essa cena aqui, pessoal, todo mundo está acompanhando a gente. Imagina essa cena, 638 mil reais em dinheiro vivo sendo contado em várias máquinas, o banco meio que para fazer essa cena. E para a gente lembra do assessor do Temer, o Rocha Loures? Sim. Ele carregava naquela mala 500 mil. Então, 638 é mais que aquela mala, tá? Acho que, não sei se... Não caberia. Numa malinha de mão, não caberia, não. Naquela mala. É isso, Ju. Obrigada por hoje. Muito bem lembrado dessa bom, cena né? do Rocha Porque a gente Loures consegue materializar o que realmente quer dizer esse valor, né? Que é aqui perto do Shopping Guatemi, ali num bar, e com a malinha cheia, carregada. Aí imagina mais 100 mil além do Rocha Loures. Dá mais uma malinha de mão, pelo menos ali. Pelo menos uma necessaire. Ou uma necessaire. Né? Bom, enfim. Não vou nem entrar nessa história aqui, nesse meme. Obrigada, Ju. Um beijo pra você, querida.
Obrigado. Um beijo, gente. Quase filme da Netflix isso, né? Boa noite. Muito melhor que filme Belo da Netflix. seriado. Vai no cofre, compra apartamento barato, Copacabana, perfeito. O cenário está montado. Sabe o que eu estou me lembrando dessa história da mala? Uma vez eu fui entrevistar um sujeito aqui em São Paulo, ó, faz tempo, hein? O sujeito que era o operador do Pita, do Celso Pita. Foi prefeito malufista de São Paulo. Eu fui entrevistar um grande empresário de São Paulo na casa dele nos Jardins. Trabalhava na TV Globo. E ele era acusado de ser o cara que pagava as contas do Pita. E sabe o que ele falou? Pago mesmo. Pago, não tem nada de legal, eu pago as contas pro Pita e tal. Mas como é que o senhor entrega esse dinheiro? Não, eu dei 100 mil para ele. Mas como é que eu mandava? Aí eu, né, ingênuo, o senhor mandava como? Mandava uma mala para ele? Que mala, meu filho? Você nunca viu 100 mil reais? 100 mil reais lá precisa de mala? É um pouquinho assim, ó. Né? Eu falei, porque eu não tô acostumado, aí eu falei, né? eu nunca vi, de fato, 100 mil. Eu nunca andei com 100 mil reais, né, Rodrigo? Você não falou pra ele. E aí, realmente, eu não sei... devia mandar em dólares, né? né? Mas se você pega nota grande, nem precisa de tanto. Mas, de fato, é um tal de mala pra cá, mala pra lá. É um negócio impressionante, realmente. E cofre, mala... E Ministério Público no Brasil, para a família Bolsonaro, não existe. Vou chegar a essa conclusão, porque no Rio não funciona, no fim da reta lá não funciona. Em Brasília, a Procuradoria-Geral da República, o Gonê está dormindo. Está dormindo, vai passar o tempo e vai ficar por isso mesmo. Agora, Gabi, Chico, a gente estava falando de filme, né? Tem aquele filme, O Massacre da Serra Elétrica, né? Já ouviu falar, né? Tô com medo de onde isso vai chegar. Massacre da Serra Elétrica. Vocês já viram a cena de hoje que aconteceu na Inglaterra, em Manchester? Ah, bom, é verdade. É nesse eu ponto vi que eu vou cena. chegar. Tava com Racismo. medo, mas é verdade, pior que é verdade, né, Rodrigo? Uma imagem assustadora da Inglaterra, que a Inglaterra vive desde o fim de semana protestos racistas, ataques racistas contra imigrantes. Hoje um homem perseguiu em Manchester um casal, né, com uma serra elétrica. Segundo as redes sociais e a apuração de alguns meios de comunicação, o casal seria muçulmano. Vamos ver a cena. Vamos lá. Olha aí. Ó. É num posto de gasolina, sai correndo esse, que acho que é a... ele vai atrás da serra elétrica. Ele vai buscar a serra elétrica no carro dele. Gente, que cena... E aí ele ameaça o casal. Filme de terror, né? É de filme de terror. Mas e aí o casal sai no carro. Né? E, enfim, esta cena está rodando aí a Inglaterra e o mundo como mais um exemplo de ataque racista naquele país. No fim de semana tentaram botar fogo num hotel onde estavam hospedadas famílias de imigrantes que estão sendo acusadas de serem responsáveis por crimes. É aquela história, né? Quando começa a economia a ir mal, alguém tem que ser culpado. Então, os culpados são os imigrantes que estão roubando emprego dos trabalhadores ingleses. Isso no entendimento dessa gente aí da extrema-direita, Gabi. É muito grave isso, né, Rodrigo? Porque no fim das contas, a gente vê se materializar, né, o preconceito em ações como essas, né? Porque a gente ouve, acaba se normalizando quando a gente está falando da extrema-direita, você normaliza declarações que são verdadeiras atrocidades, o racismo, a xenofobia. Ela coloca isso em palavras e, no fim das contas, a gente se depara com situações como essas, né, com agressões, com denúncias que são realmente impressionante. Eu estou aqui impressionada de ver essas imagens, porque imagina, você está dentro do seu carro, imaginei essa situação, você está dentro do seu carro e passa uma pessoa correndo com uma serra elétrica na sua direção, simplesmente por você ser quem você é. Né? É um negócio surreal. E se passa aí qualquer migrante, está sujeito, vai ser alvo imediato. E ontem a gente mostrou aqui as casas pichadas nas cidades, são cidades do norte da Inglaterra, não é tanto em Londres que isso está acontecendo, cidades do norte da Inglaterra, que já foi um norte industrializado, Manchester e outras cidades daquela região ali, já foi industrializado, a indústria caiu muito, como nos Estados Unidos também, casas de imigrantes pichadas assim, mande-os de volta, send them back, em inglês, né? Mande-os de volta. Eles quem? Mande eles quem? Os imigrantes. Então, parece aquelas pichações com a estrela de Davi que os nazistas, né, pichavam nas lojas, nas casas de judeus para dizer, aqui está um alvo, pode atacar, pode botar fogo, aqui tem um alvo. Então, é um movimento que lembra o nazifascismo que nós já vimos nos anos 20, nos anos 30 e 40 na Europa. Na Inglaterra até menos, né, naquela época, mas principalmente na Alemanha e na Itália, Chico. Só para atualizar... Total.
para atualizar a situação dos protestos, Rodrigo, porque você estava falando agora, né, a respeito disso, o Rogério Jordão mandou aqui mais de 400 presos até o momento na Inglaterra. E mais de 400 presos. Isso, e na Inglaterra, desde o início dos protestos. Desde o início. E esta é a imagem da casa pichada, send them back, mande-os de volta, e ali embaixo, White British, eu acho que é isso que eles... ou seja, os britânicos brancos, né, que mandam e tal. Quem manda são os brancos. Então, é o racismo explícito tomando conta das ruas na Inglaterra. É isso, gente. É lamentável para dizer o mínimo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar de Brasil. A gente estava conversando agora há pouco com a Juliana Dalpiva sobre Carlos Bolsonaro, extrema-direita, mas a gente vai voltar a olhar para a Venezuela, né? O Guilherme Amado está chegando aqui, a gente vai falar a respeito disso com ele. A situação está bem longe de uma resolução. O que a gente teve agora, né, de momento, vou trazer um contexto aqui. O Comitê Eleitoral diz que entregou as atas para o Tribunal Supremo de Justiça, lembrando que o Maduro diz, né, que entrou com uma ação no Tribunal Supremo de Justiça, um tribunal que é chavista, sabidamente chavista, e está dizendo que vai investigar as denúncias de fraude que foram feitas pela oposição. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito disso. O Maduro investiu também uma informação que o Rodrigo trouxe aqui, né, nessa história do WhatsApp, investiu contra o WhatsApp, que é uma big tech. Vale dar uma olhadinha de novo nessa imagem. O Maduro desinstalou o WhatsApp dele, ele mostra assim, né, os números, inclusive os contatos dele ali, tem até alguns nomes conhecidos. Eu não cheguei a reparar isso. Depois, quando a gente puder colocar aqui a imagem, a gente vídeo. mostra mais uma vez. Vamos ver. Ele chamou de imperialismo tecnológico. Vamos. Isso aí. WhatsApp, imperialismo tecnológico. Estás atacando a Venezuela. Te entregaron todas las listas. Aquí dice desinstalar. Aquí dice desinstalar. Te fuiste, WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo. Soy libre de WhatsApp. Estoy en paz. Libre de WhatsApp. Me liberé de WhatsApp. WhatsApp pa'l carajo. Familia venezolana, juventud venezolana, hombres y mujeres patriotas. ¿Quieren paz? Elimine el WhatsApp, porque el WhatsApp le entregó la lista de toda Venezuela al narcotráfico colombiano, al imperialismo tecnológico. Aí você viu o Diosdado Cabello, estava lá também o Jorge Arreaza, né, ex-vice-presidente, o Diosdado Cabello, deputado da Assembleia Nacional da Venezuela. O Amado está aqui com a gente para conversar. Você queria comentar antes, né? Não, eu achei assim a frase, tchau WhatsApp, se eu te vi não me lembro. E ele também anuncia. Não, parece pitoresco, e é pitoresco isso, né, fazer isso assim publicamente, mas tem também um componente aí político. E ele disse que está migrando do WhatsApp para o Telegram, né, Guilherme? Não sei se o Guilherme Amado quer comentar, acho que certamente quer. Claro, acho que a notícia mais recente, né, desse ataque direto a uma Big Tech, e tem também essa história, acho que são duas, né, diferentes aí. A outra é essa história das atas também, certo, que o Guilherme pode comentar, acho que as duas com a gente, né, Gui? Boa noite para você. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite para a nossa audiência. Eu fiquei um pouco confuso no Maduro, e se vocês tiverem resposta, me ajudem aqui, me dê uma cola, sobre a razão, o que levou ele a se irritar com o WhatsApp. Ficou claro para vocês? Porque para mim não ficou. O noticiário que chegou a mim não explicou isso bem. Ele chega a dizer, Amado, aí rapidamente, que o WhatsApp entregou uma lista de venezuelanos para o narcotráfico colombiano. Mas não tem explicação, né? E não foi agora isso, né? Não foi agora. Exatamente. Eu falei isso, eu perguntei isso porque eu queria saber se eu estava mal informado. Mas então é isso, não tem muita explicação razoável, lógica, né? É porque ele tem usado, né, Amado, alguns vilões. E o WhatsApp, eu acho que passa a ser parte desses vilões que estão atacando a Venezuela, né? É isso. Né? Mas ele estava brigando com o Elon Musk, né? Isso. Que não é o WhatsApp. Que não é o WhatsApp. Mas não deixa de ser uma Mas ele continua no Twitter, né? Ele continua no X. curioso. Então, assim... Né? Porque o WhatsApp... E aí, né, tem uma coisa que eu suspeito que seja a verdadeira razão, que é o WhatsApp estar sendo usado por ser criptografado, por ser seguro, né? Ser uma ferramenta até onde se sabe segura. Não se tem notícia de que
alguém ter conseguido quebrar a criptografia do WhatsApp, e você consegue estabelecer ponta a ponta uma comunicação segura por ele, está sendo usado pela oposição e pelo povo, né, para se comunicar, né, e para estabelecer formas de articulações para se opor ao Maduro. Minha impressão é que é mais por aí. Agora, a retórica do Maduro é muito ruim para ele, né? Essa retórica, para a gente que estava vivendo no Brasil de 2019 a 2022, essa retórica aí me lembra outra coisa, me lembra outro tipo de gente. Não me lembra alguém de esquerda, não. Me lembra muito bolsonarista, que ia falando... por que o narcotráfico colombiano? Assim, será que é porque a Colômbia... Eu percebi agora na imagem, estava focada exatamente agora, porque ele está ali apagando o WhatsApp e tem ali o Facebook e tem o Instagram, que também são da Meta. Lá, eu ia falar o mesmo isso, grupo, né? Quer dizer, todas. Não faz sentido, apagou só uma das vezes. Alguma coisa que o WhatsApp está sendo usado na Venezuela que está desagradando o Maduro. Porque, assim, não é uma coisa contra uma empresa, porque se fosse contra uma empresa, não teria por que ele manter o Instagram, o Facebook, o Threads aí, que são todos da Meta, né? Então, não é uma coisa contra uma empresa. Provavelmente é porque o WhatsApp está sendo usado para comunicação rápida, ponta a ponta, de quem está se articulando para fazer oposição a ele. Só voltar a comentar da retórica, que é o seguinte, ele elege inimigos. Por que a Colômbia? Por que ele fala tão en passant assim, narcotráfico colombiano? Porque a Colômbia está nesse momento desempenhando um papel importante, que é de alguém de um país forte, vizinho, que tinha até pouco tempo uma interlocução com o Maduro, fazendo questionamentos, como o Brasil está fazendo também. A Colômbia não está dizendo que o Maduro fraudou, a Colômbia não está dizendo que a Venezuela é uma ditadura, o Brasil tampouco, e o México tampouco, porque são esses três países, Brasil, Colômbia e México, que tinham, né, e no caso brasileiro, no caso mexicano, ainda tem uma interlocução boa com o governo do Maduro. Eles estão fazendo questionamentos que estão incomodando muito o governo do Maduro. Eu achei que ele ia ali meter o Brasil, que ele fala imperialismo americano, narcotráfico colombiano. Eu achei que ele ia falar de alguma maneira, tentar vilanizar o Brasil de alguma maneira. Mas que é difícil para ele, porque primeiro o governo brasileiro está sendo muito sábio, né? Até agora o governo brasileiro está acertando muito mais do que errando. Semana passada ficou esclarecida aquela frase do Lula, que foi uma frase dita no momento que o Lula não sabia que estavam acontecendo sequestros, mortes. Ele falou, então, botando um pano quente sem saber disso. Então, como é que ele vai vilanizar o Brasil? É difícil. Mas, enfim, não está claro para mim essa questão do WhatsApp, não. Não, mas ele já, aquele ataque ao sistema eleitoral do Brasil já foi um ataque muito pesado, né, Amada? Ele ataca o... Mas eu acho, Chico, que ali ele queria impedir o TSE de ir à Venezuela. Sim. Eu acho que ele falou para o TSE não viajar, porque o TSE ia observar. E se o TSE estivesse ali, seria mais um observador que poderia fazer reparos à eleição venezuelana. De novo, não estou nem dizendo que houve fraude, mas a presença do TSE seria mais uma camada de possível estresse para o Nicolás Maduro. Quando ele fala aquilo, a Carmen Lúcia não tinha outra opção. Vai mandar um observador para um país cujo presidente fala aquilo, né? Não tem sentido. Eu acho que ele falou com aquele propósito. Isso. Eu queria trazer uma outra fala aqui, nessa esteira dessa conversa que a gente está tendo, gente, que é o do porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, né? O Matthew Miller. Ele disse que os Estados Unidos não reconhecem o Edmundo Gonzalez como presidente. Foi aquilo que também o Rodrigo Viana mostrou aqui na abertura, né? Logo depois daquela declaração do Maduro, sobre o petróleo,
a Casa Branca parece que voltou atrás. Um passo atrás. E aí eles dizem o seguinte, que ainda não chegou no ponto, aqui entre aspas eu estou dizendo, de reconhecer uma vitória do González, né? Lembrando que o González agora ele se proclamou autoproclamou perdão, ele se autoproclamou presidente, né? No autopresidente. Não, e o Blinken, é o presidente né? Proclamado. Eita, hoje tá difícil. Não, porque o Antony Blinken tinha dito que o Edmundo González era o vencedor da eleição. Sim. E agora vem o porta-voz do Departamento de Estado e fala, opa, não é bem assim, o governo dos Estados Unidos não vai reconhecer. Então tem um passo atrás, que foi o Wheeler, né? Que é esse personagem, o Matthew Miller, né? Que deu essa declaração, né, Gabi? Pois é isso aí, gente. Vamos ver esse trecho. Foi uma entrevista, né? Uma declaração que ele deu do porta-voz do Departamento de Estado. Vamos dar uma assistida agora. Is the U.S. ready to recognize another interim president, similar to what happened earlier with Guaido, or is it more just a matter of not recognizing Maduro as the victim? That's not a step that we are taking today. Where we are today is we are in close contact with our partners in the region, especially with Brazil, Mexico, and Colombia, about a path forward. We continue to urge the Venezuelan parties to begin discussions on a peaceful transition back to democratic norms. We continue to call for transparency and the release of detailed tally votes, while recognizing it's been over a week since the election, and any release of those votes would require close scrutiny given the potential for tampering or manipulation in that time frame. So, no, that's not a step that we've taken as of yet, but we continue to make clear that the will of the Venezuelan people needs to be respected, and that's what we're engaging with our partners in the region about. Então cita explicitamente, Gabi, Chico e Guilherme Amado, Brasil, os nossos México parceiros na região, Brasil, México e Colômbia. Voltamos para a casinha anterior, quando o Lula conversou com o Biden e disseram, vamos agir juntos para construir uma saída, e depois o Lula articulou com Colômbia e México. Então agora os Estados Unidos voltam a dizer, não, vamos no caminho junto com esses três ali na América Latina. Retoma a confiança nos mediadores regionais. Isso. México, Brasil e Colômbia. Mas parece ter sido algo um pouco errático, né? Porque o Blinken... Depois disso a gente teve a comunidade europeia também firmando com Brasil, México e Colômbia. Foi a mudança. E a declaração do Maduro de que o petróleo iria ficar sob guarda Rússia-China. Acho que isso aí teve um peso importante. Mas acho que seria legal ouvir o Guilherme Amado sobre isso também. Guilherme. Eu acho que você matou, Rodrigo. Eu acho que é isso. Teve uma conversa do Lula com o Biden, alinharam uma estratégia. E aí o Departamento de Estado colocou o porta-voz, que é esse Matthew Miller, para fazer um ajuste, né? Tem uma saída para as duas falas coexistirem? Tem, né? Ele fala assim, se você pegar a fala toda do Blinken na semana passada, ele diz, está claro que o Edmundo González venceu as eleições. E aí, nessa semana, o Matthew Miller diz que os Estados Unidos não reconhecem o Edmundo González. Mais ou menos, o meio do caminho seria, enquanto não houver clareza se houve ou não houve fraude e qual foi o resultado, está claro que foi o Edmundo González, mas enquanto não houver a palavra final, não tem como reconhecer quem foi o vencedor. Eu acho que um meio do caminho, isso aí, foi o que o Matthew Miller tentou construir nessa fala dele lá no Departamento de Estado. Tem também, né, eu estava falando aqui agora há pouco, já tangenciei esse assunto aqui, mas o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela recebendo ontem essas atas eleitorais, né, pelo menos foi o que foi declarado, que foram recolhidas pelo Conselho Nacional Eleitoral. E a Justiça diz que vai analisar esse material recolhido para identificar essas denúncias de fraude que estão sendo feitas pela oposição. E é um processo que deve levar em torno de 15 dias. Então, a gente não vai ter uma resposta sobre isso tão cedo também. Agora, o que a gente tem de declaração da oposição? Eles dizem que tiveram acesso a mais de 24 mil atas, então 82% do total, e nessas atas, segundo um estudo da Universidade de Michigan, não há indícios de fraude, segundo, inclusive, uma conversa que a gente teve aqui no ICL Notícias, segunda edição ontem, né? Com um desses pesquisadores. Agora,
Se não existe fraude nessas atas, conforme o que está sendo dito, a oposição está dizendo que o González venceu e também que o comitê eleitoral está afirmando que o Maduro venceu, ou seja, os dois têm resultados completamente diferentes nessa história e os dois estão dizendo que venceram. Então, Mas tem uma diferença, né, Gabi? Então, diga. Tem uma diferença. Diga, E é o seguinte, o Maduro não expôs as atas. Então, eles entregaram para o tribunal, que é um tribunal chavista, né? É isso que a gente tem. Mas ele não publicou, né? Ele não colocou à disposição, ele não deu transparência para o público, né? O venezuelano hoje não tem a possibilidade de fazer o que o brasileiro tem 2 semanas depois da eleição, de qualquer eleição no Brasil. 2 semanas depois de qualquer eleição no Brasil, qualquer brasileiro pode entrar no sistema do TSE e saber, naquela escola, naquele clube, naquele ponto de votação ali, quem ganhou. Lula, Bolsonaro, Tarcísio Haddad, quem foram os deputados mais votados naquela escola, naquele ponto de votação. Esse é o principal ponto da crítica internacional, né? Que se vocês venceram, por que vocês não apresentam as atas? Porque isso esclareceria e acabaria com toda essa discussão, né? Olha, aqui o nosso chat, esse assunto mobiliza demais. Sim, nossa. E a gente apanha dos dois lados aqui, parece. Olha aqui, Johnny Sioca. Tô estranhando bastante essa chapa branquice do ICL com o Maduro. Gente, ontem nós trouxemos aqui o pesquisador, Niesser. O Projeto Alta Vista, o que é o mais crítico possível. Super crítico. Nós já revelamos os dados, a contestação também lá do... No mesmo chat do dizem que a gente Instituto Carter, do Centro Carter. Não, era isso que eu queria mostrar. Esse aqui está dizendo que nós estamos chapa branca do Maduro. Mas daí vem aqui a Kátia Neves e diz, eu fui. O ICL está passando pano para a extrema-direita. Era esse que eu ia apontar, Rodrigo. E aí estão dizendo assim... Na mesma caixa de comentários. Na mesma caixa de comentários. Daí tem gente dizendo assim, agora que os Estados Unidos voltaram atrás, quem sabe o ICL também volta atrás. Gente do céu, o que nós dissemos aqui que era um completo, assim, sem sentido, reconhecer, vários de nós, disseram, reconhecer o González, o Edmundo González como presidente. A gente chamou de Guaidó 2.0. Enfim, mas é um assunto que mexe bastante com o chat, esse debate está fortíssimo, e a gente tem procurado trazer posições bem diferentes. E o Maduro não mostra as atas, isso é uma questão. E eu acho importante dizer também, porque tem muita gente dizendo, não, por que o Conselho Nacional Eleitoral que tem que mostrar as atas? Gente, as pessoas que estão nomeadas no CNE também foram nomeadas pelo Nicolás Maduro. Isso é importante ser dito, a gente não pode fechar os olhos, né? A oposição tem participação também, tem representantes da oposição no CNE. Mas tem que mostrar essa bagaça aí, como se diz no popular, né? É isso. E a contestação também tem a esquerda fora o Maduro, é pequena na Venezuela, mas também contesta o Maduro. Pega o Partido Comunista Venezuelano, por exemplo, não engole essa historinha do Maduro também. Então, não é só a extrema-direita mais radical que contesta, não. Isso é muito importante, né, Chico? Porque as pessoas podem achar que a oposição na Venezuela é só de extrema-direita, e não é. Sim. Tem oposição na Venezuela de extrema-direita, tem oposição na Venezuela de direita e tem oposição na Venezuela de esquerda. Sim. Tem gente de esquerda que se opõe ao Nicolás Maduro, muita gente. É uma posição bastante diversa, sim. E, Gabi, se você sai da Venezuela e traça um cenário de América Latina inteira, a esquerda, assim, no mínimo, está muito rachada. Você pega o Brasil, vários parlamentares, tem a nota do PT a favor da Venezuela, a favor do resultado e da versão do Maduro, mas tem uma série de deputados, uma série de pessoas ligadas ao governo. Você tem a ministra Marina Silva, você tem o vice-líder Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, você tem o Tasso Genro, um tradicional dirigente petista, também contra a versão do Maduro. Você vai para a extrema-esquerda, para a esquerda em outros países, aí você pula para Colômbia, tem também uma esquerda colombiana contra a versão do Maduro. Você vai para o Mujica, para o nosso Mujica, que é uma lenda da esquerda latino-americana, também contra a versão do Maduro. Ele chama, inclusive, de ditador. Boris, né? Você vai para o Chile, a mesma coisa, não é?
Não, e no Brasil ainda tem Rodolfo Rodrigues, líder do governo. Isso, líder esqueci. do governo no Congresso. Líder do governo, exato. Líder do governo no Congresso. E olha, no PT, aquela nota, a gente já falou bastante aqui nos programas de ICL sobre aquela nota, mas no PT eu conheço gente porque me falaram, essas pessoas me falaram, e reservadamente, porque não querem polemizar com outros quadros do PT publicamente, mas no PT o Diretório Nacional tem muita dissonância, muita. A Executiva Nacional do PT não é unânime naquela nota. Há uma divergência forte e que as pessoas não vão polemizar, até porque não é um tema que interessa mostrar um embate público que existe. Está prevalecendo nesse ponto aquele entendimento de roupa suja lavamos para dentro de casa, não vamos lavar pela imprensa. Outras roupas sujas o PT lava na imprensa mesmo. Essa aí não, essa está reservada. Tem muita gente no PT que também é contrária, Chico. Não, esqueci. Eu queria só fazer um comentário rapidinho sobre o que você falou, Rodrigo, no chat. Eu acho que isso é um baita elogio para o ICL. Assim. Eu sou contra em cima do murismo. Acho que a imprensa, de uma maneira geral, erra quando fica em cima do muro sobre temas que não cabem ficar em cima do muro. E o ICL definitivamente não está em cima do muro, apenas está dando espaço para as várias vozes sobre esse assunto, né? Então você vai ter participante aqui convidado que está falando com um entendimento, outros que estão com outro entendimento, e nós, comentaristas, a gente está tentando trazer também as várias vozes, né? Cada um tem sua opinião e a gente tem todo o espaço aqui para colocar nossas opiniões. Mas se o chat percebeu o todo da coisa, vai ver que não tem viés predominante e não tem nenhuma má vontade com nenhum dos dois lados. Muito pelo contrário, eu acho. Acho que a gente está sendo bem contemplativo para os dois lados. E eu ainda esqueci, viu, Rodrigo Amado, Gabi, esqueci o PSOL. A nota do PSOL também questiona, ela cobra do Maduro que mostre as atas, vai numa linha desses petistas que não caem na versão do Maduro. Então, Juliano Medeiros, outro dia. Isso, Juliano Medeiros, ex-presidente do PSOL, que hoje aqui colabora como comentarista aqui no ICL, fez uma nota ponderada, mas dizendo assim, olha, já acompanhei muitos processos eleitorais, esse aqui está estranho, esse aqui está estranho. E, enfim, levantou também a dúvida. E ninguém está dizendo, não, então tem que empossar, pelo menos ninguém aqui, das pessoas mais razoáveis, tem que empossar o Edmundo Gonçalves como presidente. Também não é isso que as pessoas estão dizendo aqui no ICL. Até a gente explicou que seria uma espécie de Guaidó 2.0. De Guaidó 2.0, é isso, Gabi. Não, acho que a linha é interessantíssimo isso que o Brasil tem mantido com a sua diplomacia junto com o México e com a Colômbia. É algo tão sensato que fazia tempo que a gente não via na diplomacia. E o Macron hoje, Guilherme, a gente trouxe aqui mais cedo, o Macron conversou com o Lula e falou, esse é o caminho, a França até também está de acordo. Publicou depois, né, nas redes sociais. Esse caminho a França apoia, que acho que é um caminho para não incendiar ainda mais uma região importante e produtora de petróleo, né? Porque o que está em jogo também é o petróleo da Venezuela, Gabi. É isso, sem dúvida. Gente, dá tempo aqui, rapidinho, da gente falar com o Amado sobre marco temporal no Supremo Tribunal Federal? Questão indígena, né? Exatamente. Rapidinho, Amado, eu sei que a gente já está aqui chegando ao final, mas... a gente não pode deixar de falar sobre esse assunto, porque é fundamental. O STF abriu margem para rever a própria decisão do ano passado, gente, quando o STF declarou, naquela ocasião, inconstitucional a tese do marco temporal, né? Também no ano passado, o Congresso aprovou um projeto de lei que instituiu o marco temporal, quer dizer, o contrário da decisão do STF. Essa tese... Para quem não se lembra, né? A gente até falou sobre isso, mas essa tese, elas estabelecem que as terras dos povos indígenas só podem ser demarcadas se elas já tivessem ocupada antes da promulgação da Constituição, né, da Constituinte de 88, quer dizer... Ou seja, como é que você prova, né? Tem que ter no papel ali, os povos indígenas que moram ali desde antes, né, do que se diz aí, do que as pessoas, do que convém dizer, né? Os europeus dizem que foi o descobrimento do Brasil, né? Os indígenas já estavam lá muito antes disso, gente, muito antes de Constituição, muito antes de tudo isso. E aí o relator desse processo todo, que é o Gilmar Mendes, o ministro, ele criou uma comissão de conciliação entre os representantes dos povos indígenas, dos povos originários e do agronegócio. Olha só, a primeira audiência foi ontem, a gente já teve denúncias
dos próprios indígenas dizendo que não conseguiram entrar, enfim, uma série de coisas, só que a ideia, segundo o Gilmar Mendes, era propor essa conciliação sobre um tema que já estava decidido pelo STF, né? Tem um tweet até do Conrado Ubner, né, professor de Direito da USP, que ele fez uma ironia que eu achei muito boa até para trazer aqui para o Amado poder comentar. Bom. Ele diz, bom, gente, então, é ironia, tá? Fica claro aqui, gente. Ironia. Pela pacificação do país, pelo fim dos conflitos gerados por direitos fundamentais, pelo fim da canseira que é ser juiz e proteger vulneráveis, sugerimos ao STF novas comissões de conciliação entre torturado e torturador, menina grávida e estuprador, criança e abusador, doméstica escrava e neo-escravocrata, movimento negro e o supremacista branco, madeireiro ilegal e o ambientalista. Quer dizer, coisas que não têm pé nem cabeça, né, Amado? É realmente, depois de uma decisão, sei que a gente tem um minutinho só aqui, mas queria te ouvir sobre isso também. Não, o Conrado, afiado, preciso, como sempre. É isso aí, o STF está voltando atrás de uma decisão por pressão não só do agronegócio. Erra quem acha que é só do agronegócio. A pressão aí é do Congresso. E essa pressão está surtindo efeito porque tem a ver com aquele medo que a gente tem sempre que lembrar que os ministros estão sentindo com muito mais intensidade nesse momento, de 2026, que é o medo de que seja aberto um processo de impeachment contra eles. A decisão do marco temporal do Congresso tem uma expectativa do Congresso que se sobreponha à decisão do STF sobre o marco temporal. Os congressistas esperam isso, porque eles mudaram a Constituição e eles querem que, então, o STF entenda que a Constituição mudou e eles têm que dar razão ao que o Congresso votou e alterou na Constituição. Então, o medo não é só cedendo à pressão do agronegócio, é não querer aumentar a insatisfação de um Congresso que acha que o Supremo se mete em funções legislativas e atropela funções prerrogativas do Congresso. Então, faz parte da mesma estratégia, do mesmo movimento que fez mudar as águas do Sérgio Moro no TSE, que fez mudar as águas, a temperatura das águas do Jorge Seife no TSE, o mesmo movimento que fez que o Jair Bolsonaro até agora não tenha tido uma denúncia oferecida pelo PGR, que está sendo o tempo inteiro conversando com os ministros do Supremo sobre esse momento político e fez com que os ministros do Supremo não pressionem o PGR para acelerar ou oferecer uma denúncia. É tudo o mesmo contexto. É um Supremo que está intimidado e está tentando fazer politicamente gestos para que o Congresso não parta para cima dele num eventual 2026 de maioria bolsonarista no Senado. O Senado, vamos lembrar, é a casa que pode abrir um processo de impeachment contra um dos 11 ministros. Muito bem. Tá tudo aí, é mesmo. É isso, gente. É grave a gente continuar falando sobre isso. É impressionante, né? Parece que a gente dá um passo e retrocede 10 depois. Amado, obrigada por hoje, querido. Valeu. Valeu, Guilherme. Valeu, pessoal. Bom fim de programa e até quinta-feira. Até mais, querido. A gente volta a conversar com o Guilherme Amado. Gente, vamos mandar todo mundo para Cuba agora? Nossa, vamos mandar todo mundo para Cuba. Para Cuba, calma aí. Para Cuba, gente, é para Cuba. A gente vai mandar o Eduardo, já mandamos o Eduardo para Cuba, né? Já voltou. Vai para Cuba, mas volta, Eduardo. Já voltou. A gente teve o Eduardo conversando com diversas personalidades ali, pessoas muito importantes para todo esse processo, né, da Revolução Cubana. Teve o Frei Beto, teve o Miguel Díaz-Canel, né, o atual presidente, a Leida Guevara, filha do Che Guevara e também médica. O nosso professor Lindener Pareto também está lá. Vamos dar uma assistida para ver o que vem por aí nesse documentário. Vamos ver. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Cheguei a Havana, Fidel me chamou no gabinete dele e se virou e falou assim: o que você quer me perguntar? Essas são imagens inéditas e históricas. Disputar a subjetividade, compreender que as relações podem ser realmente distintas.
Siempre se habla de los que se van de Cuba, pero no se habla de la mayoría, que son los que se quedan viviendo en Cuba. Pues nosotros tenemos una cultura de la resistencia y de la emancipación, pero hemos generado una cultura de la solidaridad. ¡Patria o muerte! El verdadero revolucionario tiene que tener una gran capacidad para amar, porque si no tienes esa capacidad para amar, tú no puedes entregar tu vida a una causa. Un 30% de las medidas que Estados Unidos impone a Cuba se le impone a cualquier país latinoamericano y no hay gobierno que aguante. Entrevista com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Quítenme el bloqueo a ver qué pasa. Muito bem, então para você poder assistir o documentário ao vivo, você vai receber um link, tem que primeiro fazer a sua inscrição. Você faz aí em icln2.com.br, aqui embaixo tem o link para você, o link não, né? Tem o texto para você poder copiar e colocar aí no seu navegador, icln2.com.br, vai ser online, vai ser gratuito, aberto para todo mundo, mas para você receber esse link do documentário, tem que fazer sua inscrição por aqui. Obrigada a todo mundo hoje, gente. Mais um dia cheio de noticiário, de muita atenção no mundo inteiro, né? Ô, Gabi, é como se fosse uma sessão de cinema, né? Só que pela internet. E é um documentário. Dá uma vontade de ir pra Cuba, gente. Ainda mais quando a gente assistir, né? A gente vai ficar com mais vontade ali ainda. à beira do mar, Havana Vieja. A Havana é bonita demais, né? É uma cidade belíssima. Bora todo mundo pra Cuba. Vamos se inscrever em icln2.com.br. Valeu, gente. Amanhã a gente volta a partir das 7 horas da manhã. Boa noite, Chico, Rodrigo, a todo mundo que nos acompanha até aqui. Buenas. Tchau. Entre a utopia e o inferno, essa é a situação de um país que desperta tantas paixões, amado por tantos, odiado por outros. Estamos falando de Cuba. No dia 13 de agosto, uma terça-feira, às 8 horas da noite, o ICL, Instituto Conhecimento Liberta, tem o prazer de lançar o seu primeiro documentário internacional. Uma superprodução. Vai para Cuba, Eduardo! Dos mesmos montadores de Lei da Selva e Tropa de Elite 2, do mesmo roteirista brasileiro que concorreu ao Oscar, um filme que vai ficar marcado para sempre na sua cabeça. Não perde não, é uma exibição única. Chame seus amigos e amigas para assistir também. Dia 13 de agosto a gente está junto.